Olá, queridos, tudo na Santa Paz? Continuemos no livro do Êxodo, no capítulo 2. Êxodo, capítulo 2, versículo 23 ao 25. Êxodo 2, do 23 ao 25. Muito tempo depois, o rei do Egito morreu. Os filhos de Israel gemiam sob o peso da escravidão e clamaram. E do fundo da escravidão, o seu clamor chegou até Deus. Deus ouviu as queixas deles e lembrou-se da aliança que fizera com Abraão, Isaque e Jacó. Deus viu a condição do filho de Israel e a levou em consideração. Ok? E a levou em consideração. Nestes três versículos, dois pontos quero salientar, queridos. Primeiro, o nome Deus que 3 vezes aparece neste texto, nesta perícope. Segundo ponto é a aliança que Deus fez com Abraão, Isaque e Jacó. A partir desta reflexão, já podemos muito bem ter uma base para entrarmos no tema da idolatria. Não esqueça disto. Santíssima Trindade, um Deus em 3 pessoas, monoteísmo. Esta é a fé da Igreja Católica. É uma fé monoteísta em um único Deus. E eu era um daqueles que muito combatia a Igreja Católica no sentido da idolatria. Os católicos adoram imagens, os católicos adoram Maria, e por aí vai, coisas que vocês todos sabem. Observe, Santíssima Trindade, a luz que ilumina os demais mistérios, a fonte de todos os mistérios. Queridos, dentro do tema Santíssima Trindade, nós temos condições de falar sobre qualquer tema que diga respeito à teologia. O nome de Deus, por 3 vezes, ou melhor, o nome Deus, 3 vezes aparece nestes versículos. Vamos voltar depois, desculpe-me, estou atropelando a situação, mas depois voltaremos para os primeiros versículos do capítulo 2 do Êxodo. Observe, neste momento, aqui no final do capítulo 2, o nome Deus aparece 3 vezes. No início, a mãe de Moisés, daquele menino formoso, o escondeu por 3 meses. Preparou uma arca, calafetou, vedou, isolou a arca para que água nela não entrasse, para que pudesse flutuar. E dentro colocou o menino. Depois voltaremos para isso aqui, mas observe, aqui no final, propositalmente,
o autor está colocando 3 vezes o título Deus. Vamos em frente, depois a gente volta com a tipologia. É um tema muito gostoso, o comparativo do Antigo com o Novo Testamento. É muito importante para todos nós. Terminei a reflexão passada dizendo: não esqueçamos da oração. A oração é fundamental na vida cristã. A oração é fundamental na vida cristã e o valor da oração não está naquilo que recebemos por meio da oração, mas aquilo que a oração nos torna. O valor da oração não está naquilo que recebo, mas aquilo que ela torna-me. A comunhão que passo a ter com este Deus, cujo nome vem aparecer 3 vezes no final deste capítulo 2 do livro do Êxodo. E em uma circunstância de clamor, em uma circunstância de petição, em uma circunstância de súplica dirigida a Deus. Então eu terminei a reflexão passada falando sobre isto, falando sobre a oração, sobre o rezar. Uma hora falarei, mas é importante, né, a diferença de rezar e orar. É outro ponto que eu condenava extremamente os católicos, mas tem cada bobeira mesmo que a gente... Tá bom, outra hora a gente fala isso. Tá bom? Então nada façamos sem a oração e creiamos na oração. Creiamos na oração e se a gente for fazer um estudo sobre a oração dentro da Bíblia, a gente fica anos e anos trabalhando sobre, porque é coisa muito importante. Mas se, por um lado, é preciso orar, é preciso rezar, é preciso clamar, é preciso gritar a Deus por socorro, é imprescindível, queridos. É imprescindível saber para quem orar, para quem rezar, para quem gritar por socorro. Eis a importância do livro do Êxodo, da mensagem do Êxodo na Bíblia. O livro do Êxodo, a mensagem que está no livro do Êxodo, saída, fala claramente que Javé, o único Deus verdadeiro, ele ouve o oprimido e o liberta. Não esqueça disso. O Êxodo fala de Javé, o único Deus verdadeiro, que ouve, que escuta o clamor do oprimido, daquele que está preso, daquele que está algemado, e o liberta. O ser humano, ele vai, eu falava ontem, um pouco duro e até agressivo. O demônio ele não está ali com um espeto e tu tens que fazer isso. Não, queridos. E eu dizia de outra forma, o ser humano, ele pega o espeto e coloca no pescoço dele. O ser humano ordena-se, dá a sua anuência para fazer. O demônio coloca diante de nós a sedução, o pecado, a isca. É dessa forma que ele nos arrebata. Então nós pegamos a corda, fazemos o laço, colocamos no pescoço e amarramos na perna do demônio e dizemos: eu sou teu servo. Eis-me aqui para fazer o teu querer, a tua vontade. E foi quando eu disse, o pecado ele tem sabor, o pecado ele tem cheiro, o pecado ele, meu Deus, mas ele também mata. Mas ele também mata.
O Êxodo fala do Deus que ouve o oprimido e o liberta. O ser humano, ele vai para o Egito e muitas das vezes conscientemente, ele quer fazer aquilo, ele determina fazer aquilo, mas ele não consegue sair do Egito. Para de lá ele sair, ele precisa de uma mão poderosa. Quando a Igreja Católica fala em Santíssima Trindade, um Deus em três pessoas, ela está falando deste Deus. Não é de outro Deus, queridos. Quando a Igreja Católica fala em Santíssima Trindade, um Deus em três pessoas, ela está falando deste Deus que devemos conhecê-lo, olha aqui, devemos conhecê-lo para clamar-lhe por socorro. A Igreja nunca nos ensinou a pedir para outra divindade. São equívocos. São mentiras que eu queria muitas das vezes e quis que fosse uma verdade, porque eu queria guerrear contra a Igreja Católica, eu queria mostrar de todas as formas dentro da Bíblia, mas que audácia, né? Que audácia. A Igreja que me dá a Bíblia, que durante anos trabalha para que esta Bíblia exista, ela não conhece Bíblia. Ela não sabe interpretar a Bíblia. Eles nunca leram Bíblia. Então a minha sede demoníaca de guerrear contra a Igreja Católica levava-me a dizer-lhe que ela era idólatra. Só que o meu analfabetismo era tal, que eu a acusava de idolatria em cima de quem? De Pedro, de Paulo, de Maria, de Santa Cecília, Santa Filomena, todos os santos. O meu analfabetismo era tal que eu queria fazer esses santos e santas que a igreja venera de divindades, de deuses, de ídolos. Pense, queridos irmãos, pense o quanto o ser humano baixa, o quanto ele desce, o quanto o seu não saber o leva a conclusões não menos desastrosas que as afirmações precedentes que o levaram a tal. Então eu queria fazer esses santos e santas, de deuses que a Igreja Católica adorava. Então, quando a igreja fala de Santíssima Trindade, um Deus em três pessoas, ela está falando deste Deus, aquele Deus para quem os filhos de Israel, para quem os hebreus lá no Egito clamaram. Do fundo da sua escravidão, eles voltaram-se para Deus e clamaram, gritaram por socorro. É este Deus, não é outro Deus. E a Igreja Católica diz só ele é digno de adoração. Os hebreus dizem só ele é digno de adoração. A doutrina da Santíssima Trindade formulada pela Igreja Católica diz só ele é digno de adoração, ou seja, o culto de latria, que é o culto de adoração, a igreja só presta a ele. Porque no culto de adoração, no culto de latria, está implícito e explícito a criação.
Em uma palavra, adorar significa dizer: tu és o meu Criador. Tu és o meu Criador. A igreja nunca disse isto para Pedro, para Paulo, para João, para Maria. Não. Porque a igreja os reconhece como criaturas de Deus. A igreja sequer pode adorá-los, não tem cabimento, não tem espaço, ainda que a igreja quisesse adorar esses santos e santas que ela venera, ela não teria como. Porque seria o cúmulo da ignorância a igreja dizer: Maria, tu és o meu Criador. Pedro, tu és o meu Criador. Mateus, tu és o meu Criador. Policarpo, tu és o meu Criador. Justino, tu és o meu Criador. Compreende, queridos? Não há como. Não há como. A igreja diz: só Ele, só Deus, esse Deus para os quais os hebreus clamaram, só Ele é digno de adoração e qualquer outro é ídolo. Qualquer outro é ídolo. Qualquer outro é uma falsificação de Deus. E por sinal, os santos e santas que a igreja venera, nenhum deles arrogaram-se o título de deuses, de ídolos. Nenhum deles. Então a igreja está dizendo: só Deus, que no final do capítulo 2 do Êxodo, aparece 3 vezes, só Ele é digno de adoração. Ele é o Criador. Qualquer um outro é ídolo. E aqui, queridos irmãos, há algo essencial que precisamos ter. Que precisamos saber. Aqui, queridos, se só Ele é Deus, só Ele é digno de oração, de adoração, se Ele é o meu Criador, como nós professamos em todas as nossas celebrações, creio, você vai rezar um terço, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. Terminou a homilia, a gente faz a profissão de fé, creio em Deus Pai Todo-Poderoso. Certo? Então, porque Ele é o Criador, porque Ele é o Criador, porque Ele é o Senhor absoluto de tudo, diante desta verdade, que é a doutrina da Santíssima Trindade, alicerçada na história do povo hebreu, alicerçada nos seus documentos sagrados no Antigo Testamento, que faz parte da nossa literatura sagrada cristã, ela não se compõe apenas do Novo Testamento, o Antigo Testamento está ali com ela. Esta verdade estabelecida sobriamente, herdada da cultura hebraica, abraçada pela Igreja Católica, pelos cristãos, ela coloca-nos diante de uma escolha, ela coloca-nos diante de uma decisão. Em um momento específico, Josué disse: escolhais a quem quereis servir. O Deus que nos tirou da terra do Egito, ou o Deus dos amorreus, dos heveus, dos heteus, dos jebuseus, em cuja terra habitais. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos. Escolhais a quem quereis servir. E Isaías dirá desses deuses: não tenhais medo deles. Tenhais medo. Eles não podem fazer o bem, não podem fazer o mal. Não podem fazer o mal e não podem fazer o bem. Para de gastar tempo com isso.
Para de perder tempo com isso. Eles não podem. Mas Josué diz: escolhei a quem quereis servir. O Deus de vossos pais que vos tirou da terra do Egito? Ou esses outros, que muita gente diz que são deuses? Escolham. E Josué foi firme em dizer: porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Serviremos aquele Deus que os hebreus clamaram e ele ouviu. Ele escutou o oprimido e o tirou da casa da servidão, o tirou do Egito. Lá no Monte Carmelo foi a vez do profeta Elias. Diante dos 450 profetas de Baal, ele fez aquele grande desafio. Aquele que responder com fogo é o Deus verdadeiro. Se o Senhor é Deus, serviu. Se é Baal, serviu. E ali temos uma prova exata, inequívoca, de quem é o Deus verdadeiro. Próximo de meio-dia, como não havia resposta, as pessoas, os profetas de Baal, começaram a lancetear-se, a cortar-se, para que Baal visse o sangue e respondesse, se compadecesse e respondesse. Mas não houve som, não houve voz, não houve nada. Diante das palavras do profeta Elias, desceu fogo do céu. E mais uma vez ele se estabelece como o Deus Todo-Poderoso. Qual foi o rei que disse: quem falar mal do Deus de Daniel será lançado na cova dos leões? Porque ele é Deus verdadeiro. O rei Nabucodonosor. Quem é este Deus que 3 vezes aparece no final do capítulo 2 do livro do Êxodo? É esse Deus. Que tira do Egito, que escuta o clamor. Isso aqui é de suma importância, queridos, é de suma importância. Observando o que Deus faz, podemos saber quem Ele é. Precisamos saber quem é o nosso Deus. Imagina, meu irmão, qualquer pessoa chega lá e traz um monte de ideia errada, joga na sua cabeça e você fica calado, não sabe dizer nada para ele e acha que a pior mentira que ele está dizendo é a mais nítida verdade. Até porque muitos se acham que só eles sabem explicar a Bíblia, só eles sabem pregar, só eles têm as interpretações, só eles são os iluminados, só eles recebem as luzes do Espírito Santo. Eles têm uma hermenêutica perfeita, sóbria, apesar que eu não quero, não. Isso é sério, queridos irmãos? Precisamos ter a consciência do nosso Deus. Quem é o meu Deus? E é preciso que diante desta verdade, uma decisão, uma escolha se estabeleça. O que quero? Moisés vai dizer: hoje coloco diante de vocês a bênção e a maldição, a vida e a morte. Escolhei, pois, a vida. Escolhei, pois, a bênção, para que vivais abençoados. Isto aqui é fundamental, queridos. Quando eu digo crer em Deus Pai Todo-Poderoso, eu não posso permitir que amanhã eu pise em cima desta verdade. Eu não posso permitir-me isso. Eu não posso permitir que, a pretexto de nada, de nenhuma argumentação, eu venha pisar em cima desta verdade que durante anos e anos eu professei. Professei como? De boca, de lábios, com palavras vazias.
Porque o padre começa lá no presbitério, e o povo fala, eu também vou falar, mas eu não sei o que significa, e com tanta facilidade eu piso em cima desta verdade. Oh, meus irmãos, oh, meus irmãos, oh, meus irmãos. Ah, porque aconteceu um escândalo na igreja, não sei o quê. Nas outras não tem não, é? Lá só tem santo, é? Lá é o protótipo da santidade, da honestidade, da moralidade, da perfeição. Os defeitos de lá não são nada ao lado dos defeitos da Igreja Católica. Só quem é padre, é bispo. Olha, irmão, lá em Lucas capítulo 22, versículo, eu não sei se é 31 ou 28, né? Jesus dizendo aos discípulos, estava na hora, chegando a hora H. E ele disse assim, vós sois aqueles que permanecestes comigo nas minhas tribulações. Irmãos. Está chegando a hora, para muitos já chegou, e diariamente chega para nós a grande hora de estar ou não ao lado de Jesus, de permanecer ou não com ele. Você já imaginou o que significou para Nossa Senhora permanecer de pé junto à cruz de seu filho? Sobretudo ele que estava na cruz do meio, ou seja, para todos ali, com as exceções claras e óbvias, ele era o pior dos piores. Ele estava na cruz do meio entre dois malfeitores. Ele era o pior dos piores. Estas palavras que Jesus direcionou aos seus apóstolos, elas cabem perfeitamente, elas encaixam-se da cabeça aos pés em Maria Santíssima, porque ela foi aquela que permaneceu com ele em todas as suas tribulações. Junto à cruz de seu filho estava de pé Maria, sua mãe. Ela permaneceu. Está chegando a hora, queridos. Talvez a gente não vá para o martírio como foi São Pedro, São Policarpo e tantos outros. Mas diariamente nós somos chamados a professar a nossa fé. Não professar apenas como liturgicamente a gente faz na igreja, como a gente faz na hora do terço do rosário, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, às vezes com palavras que a gente não sabe nem o que está dizendo. Todos os dias somos questionados a professar a nossa fé, a dizer eu estou contigo, eu continuo contigo, nesta hora, neste momento de doença, de desemprego, que não tem nada para comer, neste momento que o demônio fala na minha cabeça de todas as formas, tira a tua vida, acaba com isso logo, para com esse sofrimento, nega Jesus. Queridos, nesses momentos eu sou chamado a estar ao lado de Jesus, porque ele vai dizer de mim também, tu fostes um daqueles que permanecestes comigo nas minhas tribulações. Nas minhas vergonhas, nas minhas ignomínias. Queridos, estar no Gólgota, no Caveira, na cruz do meio, aquilo era uma humilhação. E Maria Santíssima disse, eu não abro os pés não, eu fico aqui contigo. Essa cruz, antes de ser sua, ela é minha. Você está aí porque um dia eu disse, eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim, segundo a tua palavra. Aquilo era vergonhoso. Escândalo para uns, loucura para outros. Onde já se viu uma coisa desta? Onde já se viu uma barbaridade desta? E o camarada se diz, é filho de Deus, eu e o Pai somos um, estou no Pai, o Pai está em mim. Olha a realidade dele. Isso é sério, queridos.
vós sois aqueles que permanecestes comigo nas minhas tribulações. Quantas pessoas estão negando Jesus? Quantas pessoas estão negando a sua fé verdadeira, autêntica? Como diz São Paulo, porque eu recebi do Senhor aquilo que também vos ensinei. Eu não vos ensinei nada da minha cabeça. Eu recebi um patrimônio fide e isso estou transmitindo para vocês. É necessário saber quem é o meu Deus. Porque eu não posso permitir que ninguém venha dizer que o meu Deus é algo diferente daquele Deus que escutou o oprimido e tirou o seu povo do Egito. E eu achar que eles estão com a mais pura verdade, eu estou abrindo mão de tudo e estou indo igual um cordeirinho. Cuidado. É hora de permanecer. É hora de permanecer, é hora de estar juntos. Quem é o meu Deus? Você já imaginou alguém na Igreja Católica durante anos, anos e anos e não saber quem é o seu Deus? Eu volto com este tema, eu volto com esta reflexão, porque ainda tem muita coisa para a gente refletir sobre este tema. Desça sobre todos nós. Desça sobre todos nós. A bênção deste Deus Todo-Poderoso. O Deus que ouve, o Deus que liberta, o Deus da aliança, o Deus do Papa Francisco, o Deus de todos os bispos desta igreja santa, católica, apostólica, que desça sobre todos nós a bênção desse Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém.